Oi, pessoal! Olha eu de novo. Então aqui as equipes de Nossa Senhora, as orientações sobre a eleição dos casais responsáveis de equipe, certo? Equipes de Nossa Senhora, Província Sul 2, região São Paulo Nordeste 6.3 aqui, não sei aqui. A escolha do casal responsável da equipe. A ERI, Equipe Responsável Internacional, e a ECIR, Equipe de Coordenação Internacional das Equipes de Nossa Senhora, no documento sobre as responsabilidades do casal responsável de equipe diz o seguinte: o casal responsável de equipe deve, antes de tudo, assumir responsabilidade da equipe como casal. As equipes de Nossa Senhora é um movimento de casais e todas as responsabilidades são assumidas por casais. É o sacramento do matrimônio a fonte de nossa fecundidade no serviço. E é como casal que somos sinal para os outros. O casal responsável de equipe deve ser um casal de oração. O serviço que assume está enraizado na palavra de Deus e na Eucaristia. A oração conjugal é um momento privilegiado onde o Senhor solidifica o casal e esclarece sobre as decisões a tomar. Por isso que é importante a oração em casal, né? Ao casal responsável de equipe é pedido que participe da missa pelo menos uma vez a mais por semana. Esse é um ponto que eu vejo que assim, nós falhamos, né? E eu acho que como casal aqui também a gente tem que se fortalecer, né? A Eucaristia é a fonte inesgotável onde o casal responsável por equipe encontrará sempre a graça de Deus para o exercício de sua missão. Lembrando que é o seguinte, é a Eucaristia, que ela é a fonte inesgotável onde a gente encontra as forças com Deus, né? Isso até a gente vê o Frei Gilson comentando bastante. E nas orientações, os padres nas pregações falam. E é fato, né? A Eucaristia é Deus, né? Já que Deus deixou o seu corpo e o seu sangue lá, a gente tem que se fortalecer e buscar o corpo e o sangue de Cristo para se fortalecer como casal responsável. Por isso que é importante a confissão, por isso que é importante estar em dia com a confissão, né? Estar em dia com a comunhão. É isso. E a confissão, a comunhão sem a confissão é um pecado mortal. Esse é um ponto que a gente precisa também discernir. O casal responsável de equipe deve ser um casal que ama a sua equipe e todo o movimento. O amor ao movimento se vive especialmente na busca de melhor conhecê-lo através da participação nos eventos. O EACRE é indispensável, não podemos faltar do EACRE, então o casal responsável de equipe não pode faltar do EACRE. Caso seja necessário faltar, é importante indicar um outro casal para participar no seu lugar na ocasião, tá? Reuniões com o setor, noite de oração, retiros, equipe mista e na leitura da carta mensal, incentivando a equipe para participar e dos diversos documentos produzidos pelas equipes de Nossa Senhora. Estar sempre atento às necessidades e anseios da equipe. Então, é importante a gente ouvir a equipe. E esse é um ponto que eu vejo que esse ano a gente ouviu, a gente está atento também. Eu acho que alguns casais puderam compartilhar de algumas particularidades para a gente poder ajudar, né, para a gente poder orientar, para a gente estar junto, para a gente se fortalecer como casal e como equipe de Nossa Senhora, né? E o que a gente pede é que assim, que Deus toque o nosso coração para que a gente possa se abrir ao próximo. Eu acho que assim, as dificuldades elas vêm para todos, não vêm para uma pessoa só. E como que a gente pode ser honesto com nós mesmos, como casal, e a gente possa pedir ajuda, né? Eu acho que como equipe, ou nós confiamos um no outro, ou desculpa, nós não podemos ser equipe, né? Como Maria nas bodas de Caná, ter a sensibilidade para perceber o que está faltando à equipe. E aí, nesse caso, a gente até percebe alguns pontos que a gente pode melhorar, que a gente poderia trabalhar na equipe. E uma coisa que a gente pede é a abertura de vocês como casal, entendeu? E o próximo casal que assumir vai precisar dessa abertura. Então, que a gente esteja atento a isso, que a gente peça a Deus discernimento para que a gente possa abrir os nossos corações. Às vezes pode ter casais que não se sintam acolhidos, né? Então, nesse ponto, que Deus toque o coração dos casais e toque os nossos corações também como casal responsável, né? O próximo casal responsável, para que a gente também tenha discernimento para abrir os olhos, para olhar para esse momento aí, que de repente o casal possa estar passando e precisando de uma ajuda, talvez até de uma oração. Eu acho que ajuda uma conversa, a oração ela é importante.
E nós, como casais, temos que estar sempre rezando pelos demais casais. O casal responsável de equipe deve ser criativo. Ser criativo é achar meios adequados para animar e reavivar os casais de sua equipe na pertença ao movimento, estimulando-os na vivência dos pontos concretos de esforço. Nada esfria e desestimula mais uma equipe do que a apatia de uma reunião em que os casais não têm o que partilhar com relação às suas experiências concretas de esforço na vivência dos pontos concretos de esforço, ou na ausência de uma coparticipação vivida na sua missionaridade. Esse é um ponto importante aqui, que eu acho legal, que a gente observa o seguinte, que a gente desestimula e esfria uma equipe quando a gente não é sincero com a gente, quando a gente não partilha, não troca experiências como casal responsável de equipe, e como casais, né? No momento da partilha, nós temos que estar trocando experiências. E uma coisa que observa é que às vezes a gente não tem ouvidos para ouvir, a gente só tem boca para falar, né? Então a gente também tem que ter ouvidos para saber ouvir. E Deus pede muito isso pra gente. Eu acho que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter discernimento, né? Porque às vezes a gente palpita na vida do outro de uma forma que talvez o outro não receba isso como algo positivo, né? Então, aos casais, pedimos desculpas se a gente falhou nesse sentido, né? Mas estamos rezando por vocês, a gente pede que Deus ilumine. E esse casal responsável ele tem que ser criativo nesse momento, nesse caso, para poder perceber esse tipo de situação. Quando as reuniões elas estão se esfriando, né? E eu acho que talvez a gente também não tenha se atentado a isso. Esse ano a gente teve pouca participação dos casais em algumas reuniões e a gente tem que fortalecer essa situação, fortalecer os casais e entender o que está acontecendo, né? E o mais importante, os casais têm que se abrirem também. O casal responsável de equipe deve ter iniciativa, propor sugestões e atividades que levem sua equipe a um maior crescimento e uma espiritualidade cada vez mais profunda do amor a Deus e ao próximo. Ponto. Isso é legal, isso eu acho importante porque é o seguinte, como casal responsável de equipe, a gente tem que chamar para o terço, a gente tem que incentivar para o compartilhar, para se encontrar mais vezes, ter momentos em que fora da equipe também, que a gente se encontre, né? Eu acho que a pandemia atrapalhou muito, mas são pontos que eu vejo que a gente precisa se fortalecer também, tá? Até para não esfriar como casais, como amigos, como pessoas de Deus, né? E um ponto importante também, é isso que eu estou tentando com vocês aí fazer esse ano. Eu acho que Nossa Senhora ele vai tocar o coração de cada um e vai tocar o coração seu próximo casal responsável. A consagração à Nossa Senhora, acho que todo ano a gente precisa fazer essa consagração. Precisa porque isso vai ser um diferencial pra gente de agora para o futuro. Então, eu vou tentar incentivar vocês aí, junto com o casal responsável, mas esse ano eu vejo como que sendo importantíssimo que isso aconteça. O casal responsável de equipe deve ter coerência entre fé e vida. A coerência entre fé e vida dará ao casal responsável de equipe a credibilidade ao seu testemunho, autoridade à sua ação e conquistará a confiança dos outros casais da equipe. E, gente, acho que assim, todos os casais têm que passar pela experiência, apesar de todos nós já passamos, né? Tem que estar preparado. Não é porque um casal ou outro se fortaleceu na oração, se fortaleceu com Deus. Eu acredito e tenho certeza que cada um de vocês, casais, também tem essa possibilidade de se fortalecer em Deus, de sentir esse amor com Deus, entendeu? E assim, eu tenho certeza que a gente enxerga isso em vocês, porque quando você está mais presente, quando você fala mais de Deus, a gente tem certeza que você está vivendo a vida com Deus. Mas quando a gente percebe que há uma ausência, de fato a gente percebe que está se afastando de Deus, né? E esse é um ponto que a gente precisa se preocupar muito.
A gente precisa ter vocês como casais unidos e nós também percebendo esse tipo de situação. Então a coerência entre fé e vida aí, nós como casal percebemos o outro casal quando ele está vivendo a santidade, quando ele está buscando essa santidade. E nesse ponto é o que as pessoas olham para nós também como casais, né? Porque no final é o testemunho, mas é o testemunho vivido, né? É o testemunho que a pessoa olha pra gente e fala, pô, legal, eu vejo Deus em você, eu vejo que você está falando de Deus a todo instante. Eu acho que a gente não pode desanimar, a gente tem que buscar Deus a todo momento. Desculpa se eu estou me alongando aqui, tá? Mas é isso. Eu vou pausar aqui e vou falar os... pausar não, vou lá, seguir. Escolhe-se um casal que será responsável pela sua equipe, podendo, em caso excepcional, o mesmo casal permanecer no cargo. São os critérios de escolha, tá? Escolhe-se um casal que será responsável por sua equipe, podendo, em caso excepcional, o mesmo casal permanecer no cargo por 2 anos consecutivos no máximo. Opa, é o segundo ano nosso aqui, hein? São os casais da equipe que escolhem o casal responsável no final do ano equipista, de preferência antes da reunião do balanço, para permitir ao novo casal responsável anotar as resoluções da equipe. Então, casal responsável, se prepare para anotar as resoluções na reunião de balanço que vai acontecer agora em novembro. É uma escolha séria que se prepara com orações ao Espírito Santo. Então, quando a gente for fazer a escolha do casal, antes de fazer a escolha do casal, oração ao Espírito Santo. Não é um sorteio nem rotatividade entre os casais da equipe. Então, a gente não pode fazer assim, é o Vinícius e a Nayara, é o Frank e a Jaque, e aí montar uma sequenciazinha e vai fazendo uma rotatividade. Não é isso, tá? A escolha deve ser a partir do ponto de vista espiritual e humano. O voto é secreto e de preferência individual, isto é, não é do casal. A apuração é confiada ao conselheiro espiritual que anuncia como escolhido o casal que perfizer mais da metade dos votos. Se isso não acontecer na primeira escolha, vota-se novamente. Se houver novo empate, o conselheiro espiritual dará seu voto de Minerva, sem dar a conhecer esse fato à equipe. Cada equipe precisa discernir qual casal mais disponível naquele momento da caminhada, de modo a contribuir para o crescimento comunitário da equipe. Deve-se evitar a indicação de casais que atravessam qualquer tipo de crise conjugal, emocional ou financeira. Ok. Vou pausar aqui.